Tá difícil. Tá foda o ataque do Corinthians, né? O Roger é aquela coisa que já chegou e todo mundo não passa aquela confiança como referência. Matheus Matias, ninguém nem viu. Nunca nem vi, né? E o Casim, você traria ele de volta? No fim do vídeo eu respondo. Mas de quem a gente tá falando? Do artilheiro do Brasil na temporada. Gustavo. Ou melhor, Gustavo. Vamos lá? E aí, seu Danilo? Saudações corintianas. Vamos falar hoje de artilheiro. Artilheiro do Brasil. Mas que não joga no Corinthians. Pelo menos não agora. É o Gustavo. Você, torcedor corintiano mais atento, sabe de quem a gente tá falando. Já viu o Gustavo jogar. 9 jogos pelo Corinthians lá no segundo semestre de 2016. Não rendeu nenhum gol, mas rendeu uma tatuagem. Por enquanto, no Corinthians, foi a tatuagem, né? Foi 9 tatuagem. jogos, uma tatuagem, 0 gols. Mas ele tá numa fase incrível e ele quer voltar pro Corinthians. E está emprestado, ó. Pra fazer jus à tatuagem, pelo menos. Quem sabe os deuses do futebol já não reservaram pro Gustavo fazer sucesso no Corinthians e isso só tá um pouco atrasado. Ih, rapaz! Então, passado o desastre aqui da nossa câmera, a gente vai dar um tapa aí no histórico do Gustavo desde quando interessa pra você, torcedor do Corinthians. Quando ele passou a interessar pro Corinthians, acho que ele tava no Criciúma. Isso, destaque do Criciúma na Série B. Em 2016. Ele tava como artilheiro no meio ali da Série B, então o Corinthians se interessou pelo Gustavo. Ali no meio de 2016, quando o Cristóvão Borges ainda era o treinador. O Corinthians estava num momento conturbado, tinha acabado de perder o treinador para a seleção brasileira, o Tite. Chegou com o Cristóvão Borges e as coisas não saíram nada bem. Nem com o Cristóvão Borges e nem com o Gustavo. O Gustavo foi contratado pelo Corinthians ali, vindo do Criciúma. Então logo o Gustavo chegou, o Cristóvão caiu e quem veio foi o Osvaldo. Nesse segundo semestre de 2016, em que o Corinthians disputava ali Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, acabou mal nas duas competições, o Gustavo jogou 9 jogos, não fez nenhum gol. Antes de criticá-lo cegamente, eu acho que cabe a gente destacar que o Corinthians ali no segundo semestre de 2016 estava uma bagunça. O Corinthians não tá fazendo gol ali. Tava muito complicado. Então, assim, você crucificar o jogador, ainda que seja atacante, que a função dele seja fazer gol, é complicado ali naquele cenário. E ele tava se adaptando ali. O Corinthians tava jogando com um time que tava sendo formado ali pelo Cristóvão. Então é normal que Pós-desmanche de 2015, o Corinthians ainda não tinha se encontrado. Pós-desmanche de 2016 ainda. Também. Nossa, e eu acho que poucos jogadores se encaixariam naquele cenário no Corinthians. Virou 2017, chegou o Carille, que já chegou e deixou o Gustavo meio de canto. E aí, pra onde foi o Gustavo no ano de 2017, Danilo? Bahia e Goiás, né? E os números dele nesses também não alegraram muito, né? Não foram muito bons. No Bahia foram 24 jogos e apenas 6 gols. No Goiás, 12 jogos e 1 golzinho. Não animou ninguém, tanto que ele foi emprestado de novo. E aí, dessa vez deu certo, né? Isso. Em 2018, diante do que ele apresentou em 2017, novamente não foi cogitado pelo Carille no Corinthians e foi emprestado ao Fortaleza. Fortaleza da Série B e comandado pelo Rogério Ceni. Mais experiente ali, 24 anos, já teve uma bagagem ali ao redor do Brasil, já jogou a Série B, já jogou a Série A, já consegue fazer gol de fora da área, já tem uma presença na área forte. Cabeça. E ele é o artilheiro do Brasil, né? O cara tá jogando muita bola. E decidindo jogos importantes. 22 gols em 25 jogos, pra começar, sim. O Fortaleza, graças a muitos gols dele, é o líder isolado da Série B. Isso. No momento de hoje, a gente tá gravando esse vídeo, invicto. São vários jogos que assim, que o Fortaleza não tem um time esplêndido, mas ele não decide. Tem nenhum técnico esplêndido, dá pra falar assim? Porque não, o Rogério Ceni tá na segunda temporada dele. Carreira ali. E esse é o resumo aí do Gustavo, desde que a torcida do Corinthians ouviu falar dele. Ou seja, uma evolução muito boa, muito boa. Eu costumo falar que às vezes o jogador ele demora um pouco mais pra chegar no seu auge. Então são vários exemplos ali. Se pegar Everton Ribeiro, saiu do Corinthians novo e passou pelo Curitiba e foi dar certo no Cruzeiro. O próprio Jô no Corinthians ali, ele teve uma fase muito boa. Quando ele saiu, foi pro CSKA. Então às vezes acontece disso. O jogador não falta, né? Vamos agora ver o que o Gustavo fala. Ninguém melhor do que o Gustavo para explicar para vocês. O que ele acha da situação dele? Isso, com relação ao Corinthians, emprestado ao Fortaleza até o fim do ano, em princípio. Abre aspas para o Gustavo aqui. Como eu falo, meu foco é total no Fortaleza. Sempre vejo os jogos do Corinthians. Acompanho, gosto bastante de ver os jogos, mas meu foco é aqui no Fortaleza. Ou seja,
quero voltar, mas não posso falar aqui nisso agora, porque eu tô... Basicamente é isso. Tá lá cumprindo o contrato, mas quer voltar. Quer voltar e entende que se ele continuar fazendo o que ele vem fazendo, a tendência é que não seja no meio desse ano, que seja só pro ano que vem, a tendência é sim o Gustavo voltar pro Corinthians. E é isso que a gente vai falar agora, qual que é o panorama. Sim, Gustavo, se o Corinthians quiser agora, ele fala, não, Roger não tá dando certo, Casim não tá dando certo, se o Corinthians quiser ele agora, o que acontece? o Corinthians pode solicitá-lo. Só que o Corinthians não deve solicitá-lo. Ele não é hoje um consenso, até porque na temporada passada ele não apresentou bons números, nessa temporada ele vem apresentando. Então, por mais que ele esteja muito bem hoje, há uma dúvida ali na comissão técnica do Corinthians sobre qual Gustavo viria pro Corinthians. Então, mas aí eu fico na dúvida, né? Diga. Porque sabe quem não tem bons números nas últimas 2 temporadas? Quem? Casim. Também não tem bons números. Será que não rola uma troca? É complicado essas análises aí que o Corinthians acaba fazendo, que todos os clubes, na verdade, fazem, mas o fato é que o Gustavo dificilmente volta pro Corinthians nesse ano. Só que ele tem contrato até dezembro de 2020. Ou seja, 2019. 2019 tá aí, 2020 também. A tendência é sim ele voltar em 2019. Se ele voltar. Porque no último mês de maio, um clube grego aí, que a Lari vai colocar o nome porque eu não sei ler grego. Atenas. O clube grego sondou o Gustavo, conforme informado pelo Globoesporte.com. A gente já começa a especular coisas. O Gustavo tá bombando emprestado. O Corinthians, às vezes, ali nessa situação, sem dinheiro, com crise financeira, vê uma oportunidade de fazer dinheiro. Você vai pegar... E o cara vai, no final das contas, ter jogado 9 jogos pelo Corinthians, marcado nenhum gol e sai pelo aspecto financeiro. Então, imagina, ele tá lá, tá rendendo 0 pro Corinthians, eu não sei nem se o Corinthians paga parte do salário dele, de repente recebe uma proposta de 3 milhões de euros pra jogar num clube grego. O Corinthians não vai pensar 2 vezes. Só que aí vai dar a famosa valorização, né? Você tem que entender. E se o Gustavo volta pro Corinthians no ano que vem, Sim. deita numa Libertadores da vida... Cara, se comparar os números dele hoje, é uma coisa bem anormal, assim. O artilheiro do Brasil na temporada passada foi o Henrique Dourado com 32 gols. Ele tá com 22. Começo de junho, a gente tem espaço pra ele ser o artilheiro da temporada do Brasil. Não é pouca bosta não, meu filho. A gente tá falando aqui de números muito pesados. Não à toa, Saudações Corintianas está discutindo o tema. Corinthians, em termos de centroavante, perdeu o Jô no fim do ano passado. Aí sem o Jô, testou quem no ataque? Casim, testou o Luca, testou o Júnior Dutra e agora tá testando o Roger. Isso. E nenhum dos 4 satisfez o treinador do Corinthians, então o Fábio Carilli, agora os Marlós, tanto que o Corinthians passa vários jogos jogando sem atacante, no 4-2-4. Isso, no meio desses testes todos, antes da contratação do Roger e depois dos testes falhos de Casim e Júnior Dutra e do próprio Luca, o Corinthians abdicou de jogar de centroavante. No meio do caminho também contratou o Matheus Matias, que era até então o artilheiro do Brasil no ano, e o Matheus Matias ainda nem jogou. Dá até dó, né, cara? Dá dó. Se eu sou o Matheus Matias, eu fico puto. Ele é novinho ainda, tá ali no ambiente de um clube de Série A, ele vai no jogo, assiste o jogo. Não... Assiste do banco ali, é um torcedor Nem do ilustre. banco, ele fica não relacionado, assiste da... Às vezes ele é relacionado, mas também não adianta nada, não entra, não faz diferença. Esse é o panorama então, o Corinthians já testou aí seus centroavantes, hoje a bola da vez é o Roger, mas que até então ainda não assim, vem... o Corinthians tá preferindo jogar com 4 meio-campos, sem nenhuma referência no ataque, do que colocar um... Quando entra essa referência, o próprio Roger, em entrevista recente, já falou que ainda tá se adaptando ao Corinthians, que não tá sendo fácil pra ele, tá jogando de um jeito que ele não tava acostumado. Vamos ver se o Roger vai dar certo. Acho que isso vai influenciar muito também, pra gente saber o futuro do Gustavo com relação a um eventual retorno ou não ao E o Corinthians. Gustavo não é o único jogador que ainda é do Corinthians e tá atuando em outros clubes ali, fazendo um bom trabalho ali. Os mais famosos, assim, os que você com certeza já ouviu e que estão jogando na Série A, por exemplo, casos do lateral Moisés, do zagueiro Iago, que estão emprestados ao Botafogo, o Marlone tá no Sport, Verdade. o Felipe Bastos tá no Sport. Isso pra não falar dos jogadores que estão na Série B. O Oeste, Ponte Preta ali, que tem... Oeste e Ponte Preta. No Oeste a gente tem o Carlinhos, Guilherme Romão. Na Ponte Preta tem o Marcial, Polivalente Marcial, que joga de lateral, de volante. Mas tem que ver também se eles estão sendo aproveitados ou não, né? Isso. Porque às vezes vai pro Oeste e fala assim, não, vai dar bagagem pra eles, mas acaba não sendo. Hoje o Carlinhos é reserva no Oeste. Isso, houve um jogo aí nesse último fim de semana entre Ponte Preta e Oeste e nenhum dos corintianos emprestados jogou, estavam todos na reserva. Sim. Aí também fica complicado. Difícil de pegar experiência e voltar pro Corinthians. Ao contrário disso, o Gustavo tá assim lá, voando no Fortaleza. E a gente espera que ele referência é continue. ídolo já, assim, né? Então
vamos torcer pra ele dar certo, retornar e fazer gols aqui. Vamos torcer. A nossa função é torcer, a dele é fazer gol, que seja tudo isso ligado ao Corinthians. Tá torcendo pra volta? Ou não, deixa eu curtir aí. Eu torço pra volta. Também. Torço pra volta também? Mas deixa o comentário. Fala o que Deixa o comentário. Deixa o comentário. Clica no joinha, clica no sininho, que você vai receber a notificação no seu celular quando tiver vídeo novo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Sim, vai lá no Meu Timão, aí nossas notícias. A gente não vive só de vídeo, não. Falou, pessoal. Falou, Saudação, galera. até o próximo. Tchau, tchau.